É o nosso assunto mais uma vez, eleições 2022. Para falar agora das agendas dos candidatos à presidência da República nesta quinta-feira. Eu vou chamar mais uma vez o Maicon Mendes, que tem os dados, as informações para a gente, começando pelo presidente Jair Bolsonaro. Maicon, o que você destaca para a gente da agenda dele? Então, Lívia, hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, conversou com os apoiadores políticos naquele chamado cercadinho lá em Brasília. Em determinado momento, mais uma vez, ele voltou a criticar a Carta à Democracia, dizendo que os banqueiros estão financiando essa carta porque os banqueiros estão com raiva por causa do Pix, aquele sistema de transferência instantânea anunciado pelo Banco Central, já que o Pix não dá nenhuma rentabilidade para os banqueiros. E ele falou assim com os apoiadores políticos. Você pode ver essa leva de carta aos brasileiros da democracia, os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei na paulada neles, os bancos digitais também que nós facilitamos. Nós estamos tirando, está acabando com o monopólio de bancos. Verdade. Estão perdendo o poder. Que bom. Carta pela democracia. Qual a ameaça que eu estou oferecendo para a democracia? Ainda nessa conversa do presidente da República com os apoiadores, em determinado momento o presidente da República começou a tirar fotos. E quando ele estava tirando foto com uma apoiadora, ele ironizou no verbo transitivo direto mesmo, dizendo se fosse outro candidato, a apoiadora ficaria sem o celular. Vamos conferir o que ele disse. Se fosse outro candidato, eu ia devolver o celular. Calma aí, espera. Fazer uma coisa. A gente tá cansado de saber, viu? O cara defende ladrão de celular, brincadeira. Abaixa a mão. O cara defende resolver um conflito de Rússia, Ucrânia tomando cerveja. Brincadeira. O cara fala que os sequestradores são jovens equivocados. Vamos então à agenda de Lula. Agora, Maicon, o ex-presidente esteve em Brasília hoje pela manhã, em encontro com pesquisadores da UNB. O que o ex-presidente disse? Então, Lívia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na Universidade Federal de Brasília, foi recebido com aplausos pelos estudantes, pelos professores, pela direção da universidade, e as imagens estão na internet. Além disso, antes do discurso de Lula, quem discursou foi a reitora da Universidade Federal de Brasília, a Márcia Abraão, que ela leu um trecho da Carta à Democracia, e nesse trecho nós separamos um pequeno trecho que a gente lê agora, abre aspas. Nós não abrimos mãos da democracia. Precisamos de democracia como também autonomia, fecha aspas. Lula falou da fome que assola milhões de brasileiros e falou mais uma vez de que o Brasil não é respeitado pelos líderes mundiais, já que ninguém quer se encontrar com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos conferir. Não é possível que um país que era respeitado pelos Estados Unidos, pela China, pela Índia, pela Rússia, pela Argentina, pelo México, pela Alemanha, pela França, seja um pária internacional hoje, que ninguém quer encontrar com o presidente, ninguém quer vir aqui. Não é possível. Lula também falou sobre a educação, a importância da educação no Brasil. E citou os dados que são oficiais do governo federal, já que é o 5º ano consecutivo de recuo nos investimentos da área da educação. E também acabou citando o investimento, o corte no MEC, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse corte foi de 3,23 bilhões de reais no orçamento do MEC, isso para atender o teto de gastos. Vamos conferir o que disse Lula. Eu quero provar mais uma vez que a gente vai recuperar esse país definitivamente. E as pessoas têm que aprender uma lição. Primeira lição, quem tem fome não pode esperar. Nós precisamos garantir que as pessoas comam. A segunda lição é que educação, ciência e tecnologia não são gastos aos cofres públicos, são investimento para garantir a soberania deste país.
Ao final desse encontro, o Lula também tirou fotos com os estudantes do lado de fora que não conseguiram entrar no ginásio, e ele disse que está cuidando de perto sobre a briga do PT com o PSB lá no Rio de Janeiro, sobre as indicações nessas eleições em 2022, mas ainda não temos uma conclusão final sobre o que disse o PT e o que disse também o PSB. Ciro Gomes vai participar desse encontro também na Universidade Federal de Brasília amanhã. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Obrigada mais uma vez pelas informações, Michael Mendes. Boa noite a você. Alfredo Scaff, temos duas agendas para tratar com você, mas quero começar falando pela agenda do ex-presidente Lula. O Michael acabou de falar para a gente agora um pouquinho, destacar alguns trechos da fala de Lula, uma palestra, né, que foi feita junto a estudantes e acadêmicos da UNB. E eu quero destacar com você, Scaff, duas falas de Lula que o Maicon trouxe pra gente. Ele disse que Bolsonaro levou o Brasil ao descrédito mundial, quero te ouvir a respeito disso, e criticou duramente cortes feitos na área da educação no atual governo, dizendo que num eventual governo dele, os investimentos na educação e na área científica serão valorizados. Veja, Lívia, esse governo, o atual governo, passou por um momento que nenhum outro governo no Brasil passou, né? Nós enfrentamos uma pandemia que acabou gerando uma paralisação da economia mundial. E isso aí está sendo sentido hoje por todo mundo. Olha só o que aconteceu com o preço do combustível, a guerra na Ucrânia, né? O reaquecimento da economia levando inflação ao mundo todo. Eu acho, Lívia, que todo esse discurso, ele precisa ter propósito, né? O discurso de simplesmente criticar, ele não é um discurso de propósito, ele precisa saber o que é que vai ser feito. E isso, o que é que vai ser feito a partir de 2023, os candidatos vão ter 45 dias de televisão, de discursos, de carreatas, para serem aprovados ou reprovados por parte da população e que a maioria, obviamente, vai fazer o vencedor. Eu acho que esse discurso raivoso, que tudo pode acontecer de uma maneira mais fácil, que a lei de responsabilidade fiscal não precisa ser cumprida, que determinadas declarações violam um patamar mínimo de segurança pública, eu acho que tudo isso vai ser julgado pelo eleitor. O eleitor hoje está muito bem informado. Ele sabe o que aconteceu no país e o que está acontecendo no país, e todo político tem que ser julgado nas urnas, e é isso que tem que acontecer. Agora, levar ao país ao descrédito mundial é muito genérico, é muito abstrato. A gente precisa ouvir qual é o fato que levou o país ao descrédito mundial. Eu não estou entendendo essa afirmativa, até porque há uma semana atrás o Mercosul fechou um acordo, né, com um país asiático que vai elevar em algumas dezenas de bilhões de dólares o comércio internacional. O presidente foi muito bem recebido nos Estados Unidos, na reunião da Cúpula das Américas, obviamente que faz parte do G20, faz parte do BRICS, mas não faz parte do G7. Eu vejo que a agenda internacional foi totalmente prejudicada, não só para o Brasil, mas para todo mundo. Veja o que está acontecendo na Europa, Lívia. Os 4 países do G7, que são europeus, não conseguem resolver a guerra na Ucrânia. Eles não conversam com Putin, eles não conversam com Zelensky, uma diplomacia falida. Então, essas coisas todas, esse cenário internacional acabou, obviamente, diminuindo o acesso de todo e qualquer país às comunidades internacionais, aos acordos bilaterais. Por quê? Porque todo mundo tem que cuidar agora do seu mercado interno, né? A pandemia, graças a Deus, acabou, está acabando, e as economias internas precisam sofrer um rearranjo. Veja o que está acontecendo com a maior economia do mundo, os Estados Unidos. Cada dia um problema diferente que o presidente Joe Biden está enfrentando. Então eu vejo que, politicamente, os candidatos são muito sinceros, né? Cada um mostra o seu jeitão de ser. Mas o que a gente precisa é de um projeto para o país. O país fica, né? O político está presidente, ele está governador, ele está prefeito, ele está um parlamentar, né? O que vai ficar para sempre é o nosso país, e obviamente que a gente precisa pensar nas futuras gerações.